Olá, alunos do SED. Vamos à Geografia do nono ano, correção das atividades, as páginas 106, 107 e 108. Na página 108 eu não mandei vocês fazerem, mas eu vou corrigir assim mesmo porque são questões que são importantes. Vamos lá. Primeira questão, pessoal. Então eu vou ler aqui o comando no livro, acompanhe o livro de vocês. Tá legal? A resposta está aí na apresentação. Se quiserem parar para anotar, dar uma pausa do vídeo. Se quiserem voltar para entender alguma coisa que eu falei que vocês entenderam, voltem. E vamos lá. Primeira questão. As mudanças do mapa político da Europa foram muitas ao longo do século XX e no início do século XXI. Como observamos no mapa na página 87, relacione essas mudanças na divisão política do continente europeu com as duas guerras mundiais e com o fim do período conhecido como Guerra Fria. Vamos à resposta. No fim da Primeira Guerra Mundial, os impérios austro-húngaro e russo deram origem a novos países, como Polônia, Hungria, Iugoslávia e Tchecoslováquia. No pós-Segunda Guerra, tivemos a divisão da Alemanha em Alemanha Ocidental e Oriental. E por fim, após o término da guerra, tivemos a Guerra Fria, tivemos a reunificação da Alemanha e a dissolução da Iugoslávia e, por último, a divisão da Tchecoslováquia. Essa é a resposta. Segunda questão. Escreva um comentário relacionado ao fim da Guerra Fria, a situação econômica negativa dos países do leste europeu naquele momento. Então, os países do leste europeu tinham sua economia baseada em empresas estatais, a economia planificada do socialismo, que dependia de recursos da União Soviética. É necessária uma mudança brusca para buscar novos recursos e mudar suas empresas para privadas, a economia de mercado. Terceira questão. Explique como a população da Europa se distribui atualmente entre espaços rurais e urbanos. Hoje a população é predominantemente urbana. Em alguns países desenvolvidos, essa população urbana chega a 70%. É um número muito alto, de pessoas morando na cidade, não no campo. Quarta questão. Como a população europeia economicamente ativa se distribui em relação aos setores da economia? Então, a população economicamente ativa, os adultos que trabalham, os jovens, se concentram no setor terciário, ou seja, comércio e prestação de serviços, como serviços de saúde, educação, transporte, infraestrutura urbana, administração pública e administração empresarial. Então, a parte das pessoas trabalham no setor terciário. Quinta questão. Sobre a população absoluta e densidade demográfica da Europa. Responda no caderno. Letra A. Qual é a população absoluta da Europa? Em 2013, dado que vocês têm no livro de vocês, a população absoluta europeia era de 733 milhões de pessoas e 500 milhões viviam na União Europeia, no país da União Europeia. Letra B. Além dos fatores naturais, como as planícies fluviais, qual outro fator está associado às grandes aglomerações populacionais em cidades? Está ligado à industrialização, que se desenvolveu principalmente no século XX. Tá bom? Letra C. Quais são as áreas europeias com menor densidade demográfica? Os países nórdicos, Europa Central, por causa do clima frio e polar, e também por causa de um pouco montanhoso, e leste europeu, com a região das estepes, que é seca, e também um pouco de montanhas. Letra D. Quais eram os três países europeus com maior população absoluta em 2014? A Rússia, a Turquia e a Alemanha, pessoal. Lembrando que a Rússia e a Turquia têm a maior parte do seu território na Ásia e não na Alemanha. Ou não na Europa. E a Alemanha é um país totalmente europeu. Sexta questão. Estabeleça a relação entre as taxas de natalidade e mortalidade europeias e crescimento vegetativo. Então, pessoal, crescimento vegetativo é quando você tem a taxa de natalidade. Nascimento, você tem a taxa de mortalidade, morte. Você subtrai as duas e, se for positiva, nasceu uma gente, e se for negativa, morreu mais gente do que nasceu. A população cresceu ou a população diminuiu. Então, as taxas de natalidade e fecundidade baixas deixam o crescimento vegetativo estagnado, ou seja, não tem crescimento. Ou negativo, ou seja, a população diminuiu. Pois em alguns países, como a Rússia e a Bulgária, morrem mais pessoas do que nascem. Então a população está diminuindo nesses países. Sétima questão. Por que a Europa Central não apresenta taxas negativas ou estagnadas de crescimento vegetativo? Por conta do alto desenvolvimento econômico, que atrai imigrantes. Esse fenômeno impede que as taxas de crescimento vegetativo sejam negativas. Então, realmente, morre mais gente do que nasce, seria negativo, a população teria diminuído, mas o número de imigrantes, pessoas que vão de outros países que vão morar lá, faz a população aumentar, ou ficar estagnada. Oitava. Observe a imagem abaixo e responda a questão do seu caderno. A imagem é essa aqui. Uma menina com um letreiro. Formular a legenda. Foto de manifestantes que protestam contra o racismo em Amsterdã, na Holanda, em 2011. A faixa assinada pela menina que segura pede para parar o racismo
Para a palavra racismo, né? Resposta, pessoal. Muitos imigrantes de mão de obra desqualificada foram atraídos para a Europa em períodos históricos recentes, né? Então ela precisava de mão de obra desqualificada, né? Sem ensino superior e ensino técnico, em países imigrantes, suas colônias, suas antigas colônias, né? E atuais, e atrair essas pessoas para morar lá. Mas hoje, né, com o inchaço da população, né, a Europa está cheia de gente, tanto europeu quanto imigrante, né? Hoje as pessoas, novos imigrantes, descendentes de imigrantes, sofrem a xenofobia, a aversão a outro tipo de cultura e povo, de etnia, e o racismo, pessoal, né? Só porque uma pessoa é diferente, uma aparência aparência mesmo física da pessoa, né? A pessoa sofre discriminação. Nona, explique seu caderno com a informação contida na charge a seguir. A charge é essa aqui, pessoal, tá? Desenho de encanador tentando parar um vazamento, pessoal. Só que encanador, pessoal, tem o boné da União Europeia e o vazamento são pessoas. E na torneira é escrito Norte da África. Tá? Então a charge demonstra a dificuldade da União Europeia, que é o encanador, né, de lidar com a grande migração de imigrantes vindos da Norte da África, que é o vazamento de pessoas. Tá? Então, pessoal, eu falei para vocês do Mar da Morte, do Mediterrâneo, né? As pessoas que tentam procurar a melhor condição de vida, fugindo de guerras na África, né? Tentam fugir da norte da África para a Europa em embarcações clandestinas e conseguem chegar lá, e é um grande problema para a União Europeia e para todo mundo, na verdade. Décima, as indústrias do continente europeu têm destaque mundial e grande parte é classificada como internacional por causa de sua atuação globalizada. Cite alguns desses tipos de indústria e transformação e explique por que elas são importantes para o dinamismo econômico dos países europeus. Então, são indústrias dos ramos energético, automotivo, química e farmacêutico, que desenvolvem tecnologia na Europa e trazem lucro de suas subsidiárias em outros continentes. Então, além de desenvolver tecnologia na Europa, para gerar mais lucro, também trazem lucro das suas filiais em outros países subdesenvolvidos. 11ª, em relação às condições sociais e econômicas da Europa, responda em seu caderno. Letra A. Caracteriza o continente europeu em relação ao desenvolvimento socioeconômico. Então, a maior parte dos países é desenvolvido no capitalismo e possui altos níveis de desenvolvimento humano. Letra B. Podemos afirmar que a Europa é um continente totalmente rico e desenvolvido? Quando analisamos os dados socioeconômicos, fixe sua resposta. Não, pois é que eles se concentram no centro e no oeste da Europa, Europa Ocidental, Europa Central e o leste europeu, e o sul são mais pobres. 12ª, caracterize a Europa em relação aos países de propriedades rurais e estrutura de comercialização de produtos agropecuários. São propriedades pequenas de estrutura familiar, ligadas ao mercado local, eliminando intermediários. Então são propriedades que alimentam o mercado interno. Estrutura familiar e ligadas ao mercado interno. 13ª, correto afirmar que parte do PIB de alguns países europeus é gerada por atividade turística? Justifique sua resposta no seu caderno. Sim, pois é o continente que recebe mais turistas do mundo. Então, é o continente dos 5 que recebe mais turistas. Com destaque para a França, que é o país que mais recebe visitantes no continente e, claro, no mundo todo. Então, o turismo ele é muito importante para a economia europeia. 14ª, observe o mapa das páginas 88 e responda as questões do seu caderno. Letra A. Quais foram os países fundadores da CE, Comunidade Econômica Europeia, em 1957? Holanda, Bélgica e Luxemburgo, que faziam o Benelux, desde 1945. França, Itália e Alemanha Ocidental. Alemanha Ocidental da época da Guerra Fria, a Alemanha capitalista. Letra B. Identifique pelo menos 2 países que eram candidatos a entrar na União Europeia em 2011. Você vê lá no mapa da página 88 e você vai ver que era a Turquia e a Macedônia. Letra C. Em quais anos a Polônia, a República Tcheca, a Romênia e a Bulgária entraram na União Europeia? Em 2004 a Polônia e a República Tcheca entraram, e em 2007 a Romênia e a Bulgária entraram. Tá? Agora vamos à questão de número 15, na página 108. A gente tem 2 pirâmides etárias, a da Alemanha e a da Nigéria. A Alemanha é o país desenvolvido e Nigéria é o país subdesenvolvido. A gente pode ver aqui que a Alemanha tem a sua base, as crianças abaixo de 20 anos, menor que o corpo, adultos até 60 e idosos, que é o ápice, bem menor, bem maior, certo? Então o ápice e o corpo são maiores que a base. Já a Nigéria é o oposto, As crianças abaixo de 20 anos são a maioria, os adultos menos e os idosos ainda menos.
Então, letra A. Aponte a diferença entre os fenômenos das pirâmides etárias da Alemanha e da Nigéria e explique essas diferenças. A pirâmide da Alemanha possui o corpo e ápice maiores, uma expectativa de vida e menos nascimentos. E a pirâmide de Nigéria possui base maior do que o corpo e o ápice menor, expectativa de vida mais baixa e nascimentos maiores. Tá, pessoal? Então, olha lá, um país rico, pessoal, tem desenvolvimento do capitalismo, pessoal. É caro ter filhos, as mulheres trabalham, elas acessam na casa de trabalho, né? Então, as pessoas têm menos filhos, né? O acesso à saúde é maior, o saneamento básico também é maior. As pessoas vivem mais com uma qualidade de vida, então vão viver mais. Já no país pobre, pessoal, as mulheres não têm acesso a contraceptivos, né? Não podem trabalhar, vão ter mais filhos, vão ficar em casa. Sem acesso à saúde e saneamento básico, as pessoas vivem menos, têm mais doenças, morrem mais cedo. Por isso que tem menos idosos e menos adultos. Letra B. Qual o número de pessoas entre 0 e 4 anos na Nigéria e na Alemanha? Então você vai lá nas pirâmides etárias, vem aqui na faixa etária de 0 a 4 anos, que é a primeira, e você soma aqui homens 1,6 mais ou menos e mulheres também 1,6, dá 3,2. Tá? Na Alemanha e aqui na Nigéria você vê 15 milhões, mais 14 milhões, 28 milhões. Tá? Então a Nigéria é 28 milhões, na Alemanha são 3,2 milhões. Letra C, segundo o gráfico etária, o pirâmide etária na Alemanha, qual é a faixa etária com o maior número de pessoas? A gente vai ver lá na pirâmide etária da Alemanha, na faixa etária de 45, 49 anos, bem aqui. Tá? Essa é a faixa etária que tem mais pessoas, você vê que elas são mais largas. Letra C tá aí. Letra D, comparado ao topo da pirâmide da Alemanha na faixa etária acima de 85 e 89 anos, qual a diferença entre o gênero masculino e feminino? Então aqui na Alemanha 85 e 89, pessoal, vocês veem que mulheres são bem mais do que homens, né? Mulheres vão ter cerca de 2 milhões e homens menos de meio milhão. É mais que o dobro. Tá? Então a população feminina é superior à masculina. Presta atenção nessa questão, não é para fazer porque ela é de debate, não dá para fazer longe de vocês. E é isso, pessoal, né? A correção acabou por aqui. Até a próxima aula de geografia. Até a próxima. Obrigado.